muito doente. Quando Jesus mediu minha pressão, verificou que estava baixa de ternura. O termômetro registrou 40 graus de egoísmo. Fiz um eletrocardiograma e diagnosticaram que eu precisava de uma ponte de amor, porque as minhas veias estavam bloqueadas, entupidas, por não abastecer meu coração vazio. Ortopedicamente, tinha dificuldade de andar lado a lado e não conseguia abraçar os irmãos por ter fraturado o braço ao tropeçar na minha vaidade. Tinha miopia constatada por não enxergar além das aparências. Queixei-me de não poder ouvi-lo e ele diagnosticou o bloqueio em decorrência das palavras vazias do dia a dia. Senhor, obrigado por essa consulta não ter custado nada, pela sua grande misericórdia. E eu prometo, após ser medicado e receber a alta do hospital, somente seguir suas palavras, que são os remédios naturais que me indicou e estão no receituário do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu levantar, vou tomar chá de obrigado, Senhor. Ao entrar no trabalho, uma colher de sopa de bom dia, irmão, bom dia, irmã. E, de uma em uma hora, um comprimido de paciência, com meio copo de humildade. E quando eu chegar em casa, Senhor, eu vou tomar uma injeção de amor e, ao deitar, 2 cápsulas de consciência tranquila. Todos os dias vou ler a receita, que é a tua palavra, para evitar as doenças e curar as enfermidades. Assim, eu tenho certeza, não ficarei doente e todos os dias serão sadios. Prometo prolongar esse tratamento preventivo por toda a minha vida, para que, quando o Senhor me chamar, seja por morte natural. E quando porventura isto acontecer, sei que o Senhor é poderoso e a ressurreição para a vida eterna será certa para todos aqueles que buscarem seguir a tua receita médica. Obrigado, Senhor. E me perdoe por ter tomado o seu tempo. Do seu eterno paciente, eu. É isso aí, pessoal. Vamos orar, então, a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Bem, pessoal, abra um link entrando aí. Durante a semana, eu tive um caso interessante e eu pensava de uma maneira, fui atrás dos colegas, os colegas 3, cada um era diferente dos outros. Então, eu consegui ligar, então, para o Fábio. Fala para mim primeiro, o Fábio, o Leandro está entrando aqui, a respeito do 3600, tá? Fábio, você está mudo. Oi, Everaldo. Ah, É sobre os 3.600? é. Deixa eu abrir aqui, só um instante. Bem, antes de abrir aqui, já posso falar. O limite de 3.600 é o sublimite que chama, né? O sublimite é o limite para o usufruto do Simples Nacional, da tributação do Simples Nacional para o ICMS e para o ISS. Então, lá no artigo 12 da Resolução 140, ele fala que passou 1 centavo de 3.600.000, as empresas, as MAEPP do Simples Nacional, as EPP do Simples Nacional ficam com ICMS ou ISS fora
do Simples Nacional. No seu parágrafo primeiro, ele fala que, inciso 1, né, se ela ultrapassar mais de 20% dos 3.600.000, o ICMS e o ISS já fica fora do Simples no mês seguinte. Ou seja, 20% de 3.600.000 é 720 mil. Então, se no primeiro, no determinado mês, ela faturar 4.320.001 né? Então, ela já faturou mais de 20%. Então, no mês seguinte, o ICMS ou o ISS, ou ambos, estão fora do Simples Nacional. Agora, se ela faturar até final do ano menos de 20% do excesso, ou seja, se ela permanecer com, por exemplo, até 4.320.000 dentro do ano, ela só vai ficar com o ICMS ou ISS fora a partir de 2024. Tem mais alguma explicação, Leandro? Boa noite a todos. Só para acrescentar aí, o sublimite, os 3.600.000, ele tem uma diferenciação em relação ao limite. O limite você faz o somatório da matriz e a filial, né? O sublimite, ele é enxergado de maneira individualizada. Dentro do exercício, né? Quando você fala, tanto como o limite como o sublimite, você fala de RBA, né, de Receita Bruta Acumulada no ano calendário corrente. Não é RBT12, que é a Receita Bruta Acumulada dos 12 meses anteriores àquele período de apuração. Então, quando a gente fala de limite, que é os 4.800.000, e o sublimite para ICMS ou ISS, que é 3.600.000, a gente está falando de Receita Bruta Acumulada dentro do ano calendário. Então, tem que vir somando ali de janeiro até o mês até o mês da ocorrência que extrapolou, que excedeu aquela receita. Então, lembrando que os 3.600.000, esse é o rito processual para uma empresa que já está em atividade. Se for uma empresa que está em início de atividade, ele extrapolar esses mais de 20%, vai retroagir para o mês de início de atividade. E, logicamente, os 3.600.000 você só conta quando é no calendário fechado. Se for uma empresa que está em início de atividade, que antigamente era 180 dias, hoje são 60, você proporcionaliza esses 3.600.000 e, em cima desse valor achado após a proporcionalização, se em até 20, efeitos para o mês subsequente. Em mais de 20, retroage para o mês de início de atividade da empresa. Nesse aspecto, mesmo a sistemática do limite de 4.800.000. Aí o que tem que se observar é que, se eu tenho um outro detalhe também, se eu tenho uma matriz e eu tenho filiais espalhadas pelas unidades da federação, se uma matriz, por exemplo, daqui de Goiás, eu tenho uma matriz e uma filial aqui em Goiás. Se a matriz extrapolar o limite de 3.600.000, todas as duas recolhem o ICMS ou o ISS, se for prestador de serviço, recolhe por fora. Agora, se eu tiver uma filial lá em Tocantins, por exemplo, ela não vai ser atingida. Ela continua no Simples Nacional recolhendo normal, mas aqui dentro do estado de Goiás, não. A matriz filial vai seguir o mesmo caminho. E lembrando também, lembrando mais um detalhe. Leandro. Hã? Repete a matriz do estado. Não, se eu tiver filial em outro estado, por exemplo, tem uma matriz em Goiás, mas tem uma filial lá em Tocantins, a filial de Tocantins não vai ser atingida. Ela vai continuar recolhendo o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional de lá. Agora, se eu tiver uma filial aqui em Goiás, as duas, matriz e filial, essa filial 2 aqui de Goiás, ela vai recolher o ISS e o ICMS por fora. E lembrando que... A somatória da receita é no local da empresa. Se ela tiver outro estabelecimento, a mesma unidade federada, as duas deixam de recolher. Mas quando eu falo do estabelecimento, é filial, né? E lembrando que eu tenho 3.600.000 para o mercado interno e tenho outro de igual valor para as exportações, para o mercado externo. Leandro, vamos supor assim, o cara tem uma firma aqui em Goiás,
e tem outra lá em Brasília. Não é filial, não, é normal. A receita é independente, mas se as somatórias das duas ultrapassar 4.800.000, as duas estão fora, né? Na verdade, é o seguinte, se eu tiver um sócio em comum no quadro societário, né? Eu tenho um sócio unipessoal aqui de Goiás e tenho outro CNPJ, uma outra empresa lá no Distrito Federal, que o sócio é em comum, e aí tanto faz se uma tem 2 sócios ou uma aqui tem um, mas se tiver sócio em comum no quadro societário, o faturamento vai somar. Se for superior aos 4 milhões, se superar, extrapolar os 4.800.000, as duas desenquadram. É unipessoal. Então, teve sócio em comum, se eu tiver duas unipessoal e extrapolar a receita bruta acumulada dentro do ano, se extrapolar, passar somando as duas, passar de 4.800.000, eu tenho as duas desenquadradas. Mas, nesse caso dela, os casos estaduais, 3.600.000, continua normal, né? Não, aí eu vou analisar de maneira individualizada, né? CNPJ diferente, eu vou analisar de maneira individual a receita de cada um dentro do ano para ver quem que estourou, quem que não estourou. Alguém tem pergunta para o Leandro? Alguém tem pergunta? Fábia? Everaldo. Não, só queria complementar o doutor Leandro aí. Por exemplo, caso eu seja contador dessa empresa que tem ela aqui e a filial aqui. Então, o limite 3.600.000, as duas, o ICMS fica fora. E aí tem que, se eu sou o contador de uma filial dessa empresa em outro estado, eu tenho que observar a questão do sublimite, que às vezes lá no outro estado não é 3.600.000, é 1.800.000. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Caso eu seja contador, unificou, né? caso eu seja contador dela no outro estado, né? Tem que ver o sublimite de lá. Unificou, Fábio, é tudo 3.600 no Brasil inteiro. Então, unificou, ótimo. Então, pronto. Tá. Não tem mais 1.800, né? É 3.600 todos. Beleza. Agora, fala esse caso Me parece que tinham separado lá em Roraima, não era, Leandro? O que ocorre? Ainda continua lá na resolução CGC 140 de 2018. Os estados em que o PIB representa até 1%, as empresas podem optar por 1.800.000 de sublimite. Não está revogado isso ainda, continua lá o texto do CGSN 140 de 2018. Só que os estados eles se manifestam. E quando eles se manifestam, existe até um anexo informando a manifestação de cada um, e uma portaria do Comitê Gestor do Simples Nacional, salvo engano, agora a última foi, se eu me falhar pela memória aqui, é 43 de 2023, ela já trouxe que todos os estados e municípios optaram por 3.600.000 como sublimite. Outra coisa, pessoal, eu estava procurando, certo, na Lei Complementar 123, mas tudo que vocês quiserem sobre o Simples Nacional, vocês vai na resolução 140, não é isso? Ela destaca com mais clareza. Concorda, Fábio e Leandro? Sim, a resolução ela traz de forma mais procedimental. Verão. Por analogia, a mesma linha de pensamento é no que diz respeito aos 4.800.000. Lá no artigo 2º, lá, ele fala lá que a empresa também, lá no parágrafo 3º do artigo 1º, no parágrafo 3º, ele também fala: os efeitos da exclusão, no caso de 4.800.000, é a mesma metodologia. No mês seguinte, se ultrapassar superior a 20%. E no ano calendário subsequente, se o limite ultrapassar menos de 20%. Isso no caso dos 4.800. Isso quer dizer, na 140 lá, que é o seguinte: quem ultrapassar 4.800.000, automaticamente, a partir de 2024,
está fora do Simples Nacional para todos os efeitos, né? Assim, como eu estou falando, se dentro do ano ele ultrapassou 4 milhões e 800, mas não ultrapassou 20% de 4 milhões e 800 do excesso, somado, né? Ele sai no ano seguinte. Agora, se, por exemplo, eu estou em novembro, eu ultrapassei mais de 20% de 4 milhões e 800, em dezembro eu já estou fora do Simples. Total. Ô, Leandro, fala aquele caso nosso, que ele teve a receita acumulada de 6 milhões, né? Você lembra, ô, Leandro? Lembro. O que ocorre naquele caso é que a receita bruta acumulada no ano calendário corrente, ela excedeu a 4 milhões e 800 mil. Então, quando ela excede a 4 milhões e 800 mil, e aí excedeu em mais de 20%, né? Aliás, foi 4 milhões e o caso lá foi 5 milhões e... Foi 5 milhões em algum detalhe, não estou lembrado agora. Mas o que acontece? Ela ultrapassou os 4 milhões e 800 mil, né? Então, como ela ultrapassou, mas ela não ultrapassou em mais de 20%. Então, a produção de efeitos é para janeiro de 2024, porém, na hora de efetuar o cálculo do Simples, como a receita bruta acumulada já ultrapassou 4 milhões e 800 mil, você tem que calcular o excedente primeiro. Depois que você calcular o excedente que ultrapassou os 4 milhões e 800 mil, você faz o cálculo da alíquota efetiva com base na RBT12 de 4 milhões e 800 mil, para poder chegar no cálculo do Simples correto. Certo. Eu recorri ao Leandro, certo? Porque ele está consultando para a gente, ele ajudou o nosso programador. Se Deus quiser, a partir de janeiro, você já sabe disso, né? Aqueles que têm uma empresa grande, vocês podem passar para a nova plataforma. Tá? Alguém mais quer perguntar? Pode falar, Osmério. Boa noite a todos, primeiramente. Eu queria tirar duas... Sumida. Oi? Sumida. Na correria aqui. Estava sem muita coisa. Falar, eu queria tirar duas dúvidas com os colegas aqui. Uma eu coloquei lá no grupo. Na verdade, assim, não é uma dúvida, é só uma confirmação. Hoje, na COAF, o contador ele tem que informar, caso ele faça uma movimentação, por exemplo, um aumento de capital que ultrapasse 300 mil reais, certo? Uma empresa quer fazer um aumento de capital para 1 milhão, ela vai estar aumentando 700 mil reais. Esse valor ele vai ser informado no COAF, certo? Então, o Fábio que é craque nisso aí. Hã? O Fábio que é craque nisso aí. Pois é, então ele vai aumentar esse capital social da empresa. O que eu passei para o cliente? Que hoje a Receita Federal ela está interligando tudo. Então, eu perguntei, a sua declaração de imposto de renda informa que você tem dinheiro suficiente, condições financeiras, para poder arcar com esse aumento de 700 mil reais de capital? Aí ele virou e falou assim, não, eu não faço imposto de renda. Falei assim, então, provavelmente, a Receita Federal vai considerar isso lavagem de dinheiro e eu vou pro buraco junto. Vai, bonitinha. Aí eu levo alguma coisa para você lá, tá? Não, Fábio, aí assim... O que você acha do caso dela ali? A questão é... Esse cara é trambiqueiro. Tem aquela questão do COAF, né? Que ela vai ficar já tendo que fazer a declaração do COAF. Né? E aí, como ela falou, o cara tem que ter a origem do recurso, né? Ô, Rosmarie, eu tinha uma empresa que ela mexia com um negócio de couro, certo? Aí eu verifiquei que ele era laranja, certo? Laranja. Aí veio, registrou a empresa, certo? Tudo, né? Aí eu peço documento. Aí, primeiro mês, ele mandou documento.
Aí, segundo mês, mandou de novo. Terceiro, quarto, não mudou mais, nada. E tá que vende lá, carregando o caminhão, né? Aí eu cheguei, fui lá no estado e falei assim, olha, eu não sou mais responsável por essa empresa mais. Entreguei tudo para o estado. Aí, quando passou o ano passado, me chamaram na procuradoria para falar a respeito do assunto. Não, eu tinha essa empresa mesmo, realmente eu tinha essa empresa, e aconteceu isso, né? Aí o juiz, muito obrigado, até logo, pronto. Tá? Pois é, aí assim, então eu acredito, até o tempo, mas a Receita consegue saber disso? Eu falei assim, não, hoje ela consegue, hoje é igual, por exemplo, você tem a questão do MEI, né? Hoje o MEI está desenquadrado se a receita dele em conta, em banco, estiver aumentando mais do que ele está declarando, né? Então eu falei assim, não, a Receita hoje tem como fazer isso. Aí eu pergunto assim, para os meus colegas, como fazer num caso desse? Porque o que acontece? A empresa é uma empresa que mexe com venda de gado, mexe com agropecuária, eles têm condição financeira. Aí eu perguntei da onde? Ah, foi uma dívida que eu recebi. De 2 milhões. Aí eu falei assim, não, então é mais fácil antes você declarar os bens que você recebeu do que declarar o dinheiro. Porque o dinheiro, se você declarar, você vai ser penalizado, vai acontecer alguma coisa. Nesse caso, o que a gente pode fazer como contador para tentar solucionar isso sem perder o cliente, mas também sem fazer o que é errado? Olha, com relação ao que eu te falei do COAF, lá no COAF fala o seguinte, se ele integralizar 100 mil para cima em espécie, é que você tem que comunicar o COAF, né? Se ele fizer essa integralização aí via banco, não precisa informar o COAF. É se ele integralizar em dinheiro vivo, né? E aí, porque em dinheiro vivo, está caracterizando que ele não quer deixar rastro. Mas se não for integralizar em dinheiro vivo, se ele está fazendo uma operação bancária, aí sim, aí ele não precisa se preocupar com questão de COAF, porque ele tá depositando do banco, já tem o dinheiro, já está rastreado. Então, se ele colocar o dinheiro no banco e fazer a integralização... O problema é que a gente sabe que a maioria dessas empresas não faz essas integralizações, estão colocando dinheiro lá. Aí é problema. Você tem cabeça de funcionários, carros. Ô, André, você falou a maioria das empresas faz o quê? A maioria das empresas faz capital, eu falo porque, assim, muito tempo eu trabalhei. Eles colocam capital e não faz essa integralização via banco. Eles falam, tem um capital de 10 mil, e coloca lá, e na hora que você vai fazer a contabilidade, você integraliza para a caixa. Não, é o que o Fábio falou, olha, se o movimento superar 50 mil por mês, certo? Você pode se enrolar também, viu, dona? Então, a partir de janeiro, todas as empresas obrigado a ter conta bancária. É verdade ou não é, Leandro? Tem conta bancária, ele só não movimenta esse dinheiro todo na conta bancária. Ele tem conta bancária, as empresas têm conta bancária, pessoa jurídica. Eles só não movimentam esse dinheiro todo na conta jurídica. Mas não se preocupa não que vai pegar, viu? Ô, Leandro, o que você acha disso? As empresas estão doidas para só negar. Eu não, é por isso que eu estou falando com o cliente que não. Não pode não, minha amiga. Ô, Leandro, tá aí não? Sim. Não, Beral, ela tem que formalizar a situação, né? Deixar o proprietário ciente, né? Ciente da situação. Se ele não comprovar a origem, não há o que fazer. Tem que partir da comprovação da origem. Eu não vou sonegar, não. Eu só quis tirar essa dúvida, porque é algo assim que eu não estou muito à parte do COAF e tudo. Eu só quis entender exatamente se funciona assim, porque eu passei isso para o cliente. Falei, olha, não tem como... Eu faço, mas eu estou te avisando que eu vou fazer a declaração e vou informar. E quando eu fizer essa declaração, a Receita vai te pegar. Vai. Então, eu passei isso para o cliente. Ei, Rosmeire, a partir de janeiro,
talvez vai acabando a moeda, vai acabando, tudo vai ser fixado, né? Aí até o FGTS, a partir de janeiro, vai pagar através de Pix. A partir de março. Os dados já Partir tudo de, sai com Hã? boleto. a partir de março. Foi prorrogado. Foi prorrogado? Uhum. Para Março tocar a partir de março? Uhum. Leandro, Sim. então a partir de março, viu? Ainda tem aquele detalhezinho. Ainda tem aquele detalhezinho. Como vai ser pago só via Pix, se deixar para pagar na data do vencimento, só vai conseguir pagar até as 10h59 da noite. Passou de 10h59, não paga mais. Por Pix, não vai conseguir. Bom demais. Eu acho o máximo esse negócio da Receita Federal tá fechando o cerco cada vez mais, porque isso é uma forma do contador se valorizar, porque antigamente as empresas achavam que podia fazer tudo empurrando pela barriga, e aí o contador que se lascava, porque tinha que trabalhar triplicado. E hoje esse negócio, o contador fala, olha, não é assim que funciona, ou você paga, ou você não paga, ou você dá licença, né? Então eu acho isso o máximo. A segunda pergunta que eu queria fazer é referente à construção civil. Gosto desse nome do negócio. Quando, por exemplo, assim, uma pessoa física, ela vai construir uma casa, ela pode abater o INSS que ela recolhe dos funcionários que ela contrata, ou do MEI, se ele informar na CEFIP, ou do autônomo, se ele informar na CEFIP, ou dos funcionários da contratante, se a contratante informar lá o nome do negocinho que eu esqueci o nome, certo? Sim. O que Certo. é? A minha pergunta é, essa responsabilidade de estar fazendo essas informações da construção da pessoa física é de quem? É da pessoa física que está construindo a obra. Por exemplo, assim, a pessoa física está construindo a obra e vai construir com um autônomo, certo? Quem é que é o responsável? É um engenheiro que ele vai pagar para poder fazer a casa? É do contador, da terceira pessoa que ele contratou para fazer a casa? Ou ele tem que contratar um contador para poder resolver isso? Alguém quer responder para nós? Alguém quer responder para nosso colega? Ninguém quer responder, não, viu? Então, não é Fala, assim. Bruno. Geraldo, aí no caso a responsabilidade é do dono da obra, ele tem que tirar o antigo SEI, né? Então toda a informação é do dono da obra, entendeu? Ou ele registra empregado, se ele contratar a empresa, a informação lá é de recurso humano, de REIF, do E-Social, é de responsabilidade do dono da obra, porque tem que tirar lá o SEI, o antigo SEI, que hoje tem um nome diferente, tá certo? Tem que tirar no nome dele e no CPF dele, ele tem que dar as informações corretas. Porque no fim ele vai tirar o certificado, aí ele tem que explicar tudo isso. Porque no fim, para fazer o registro, a verbação dessa conta no cartório, ele precisa tirar uma certidão. E você só tira a certidão se ele tiver feito o SEI e feito os recolhimentos normal de folha de pagamento, ou no fim da obra pedir a Previdência Social para calcular por metro quadrado, né? Aí recolhe a tributação para poder tirar a certidão para fazer a verbação no cartório. É isso aí mesmo. Tá, então, no caso, por exemplo, assim, eu, como computadora, tenho uma empresa de construção civil, trabalha com fazer obras, né, fazer construção. Eu posso informar para essa empresa de construção civil que ela precisa fazer isso ou ela não é responsável a isso? Não, aí se você empreitou a obra para a empresa, aí você tira o SEI do nome do proprietário, a empresa tem que fazer o recolhimento exclusivo para aquela obra, né? Tá certo? Gabriel, E aí ela fornece a documentação no final. Para isso tem que ter um contrato global de fornecimento de material e mão de obra, né?
Respondido, Osmer? Então, assim, só resumindo, a responsabilidade não é, por exemplo, assim, às vezes não é a construtora. Pega ali um autônomo que mexe com construção, né? Aqueles mestre de obra que vai lá, contrata e paga os peões e coloca lá. Por exemplo, eu vou construir, aí eu contrato esse autônomo. Aí a Receita Federal fala que toda obra ela é obrigatória tirar esse CMT, né? O Cadastro de Mão de Obra Total, que substitui o SEI. E nesse cadastro, quando você faz ele, lá você vai indicar quem é o responsável da obra, certo? Se for, por exemplo, igual esse autônomo, pessoa física, vai colocar lá o nome dele para poder estar fazendo os recolhimentos para ele. Aí eu pergunto, nesse caso, a pessoa física que não contratou uma construtora, mas contratou, às vezes, um MEI ou um autônomo, a responsabilidade é dela, ela é obrigada a tirar o CNO, ou ela pode tirar esse CNO só durante os 5 anos ou no final dos 5 anos, que é o prazo que a Receita dá para poder fazer a finalização, o acerto lá. Aí, se você tem um contrato de empreitada global, quem faz é a construtora, né? Aí ela tira toda a documentação, porque ela tem que fazer específico para aquela obra, né? Fazer o E-Social, folha de pagamento, tudo daquela obra separado, porque a construtora tem esse problema, né? Cada obra é tudo separado. Para no fim ela ter a regularização, tirar a certidão, fornecer para o proprietário para dizer que está tudo legal. Abraão, mas precisa ter o contrato por empreitada global com a construtora. Mas ele precisa ter o SEI dele. Mesmo que ela tenha esse contrato, Abraão, quem responde é o dono da obra, né? O dono da obra é solidário, viu? O dono da obra é solidário de tudo, né? Até questões trabalhistas, se deixar de descumprir coisa lá com algum funcionário, tudo, e o funcionário entrar em cima do dono da obra, ele recebe do dono da obra e não da consultora. Exatamente. Sim, é praticamente a mesma regra da terceirização, né? Mas assim, Tranquilo. Eu estava lendo lá na legislação que fala que quando faz o CMT, que é a substituição do SEI, a pessoa que ele colocou lá como responsável pela obra, e em futuros problemas, a Receita ela vai primeiro procurar esse responsável. Ele pode ser responsabilizado primeiramente. Tranquilo. Aí, Aparecida, fala. Liga seu microfone, Aparecida, está desligado. Tá. Sobre as obras aí, eu tive uma situação aqui em 2021. Então, a construtora, ela só é responsável pela apresentação da CON, que inclui a criação do CERO e a apresentação da DCPF, se ela, no contrato, tiver informando que ela é responsável pelos funcionários da obra. Todo gasto, todo custo é da obra. Aí, nesse caso aí, o proprietário do imóvel fez um contrato para ele entregar a obra para ele. Só que tem que ter atenção. Muitas vezes faz o contrato, tudo certinho. Só um minutinho. Aí, muitas vezes, faz o contrato e não atenta para esse detalhe. O que o engenheiro faz? Vai lá, abre o CNON lá no nome, que é o antigo SEI, né? No nome do proprietário, muitas vezes nem comunica para ele que abriu. E faz toda a obra, apresenta a RT, tudo certinho, cria lá essa inscrição e não comunica. É onde chega muitas cobranças para os proprietários dos imóveis, porque o contrato não foi bem feito. Aí, o que acontece? Eu fui atrás lá da empreiteira, lá do
do engenheiro, eles me apresentou o contrato lá onde eles não eram responsáveis pelo funcionário da construção. Então, quando se a incorporadora cobra tudo lá, vai entregar a casa prontinha para o proprietário do imóvel, não é feito no nome do proprietário do imóvel, é feito no responsável pela construção. Então, tem que atenar, igual o Abraão falou aí, qual a forma de contrato. Por quê? Se chegar uma notificação de cobrança para o proprietário do imóvel, ele vai ter o contrato para poder contestar perante a Receita Federal que ele não é responsável. A Receita Federal vai atrás do responsável pela obra, porque lá ele informou que ele era responsável pelos funcionários. Aparecida, mas nesse caso, a Receita Federal, ela vai acionar o dono da obra, agora cabe a ele acionar o engenheiro que não cumpriu o contrato, certo? Mas a Receita Federal, ela vai em cima do dono da obra. Você monta o processo, ele vai vir em cima do dono do imóvel, né? Aí você vai montar um processo, inclusive foi respondido na mesma hora, foi rapidinho, 2 dias, eles já deram a resposta, tirou a... Não, aí nesse caso, meu cliente era responsável. Só que o engenheiro não avisou para ele esses detalhes, ou se avisou, ele falou que não avisou. Então, eu fui atrás, fui na prefeitura, peguei o ABITS, peguei a RT que estava registrada lá. Como estava prescrito, a RT era de 2014 na época, e o alvará lá na prefeitura saiu em 2018, prescreveu. Mas é muito raro acontecer esses detalhes aí, assim. Muitas vezes a Receita não está perdoando mais, não. Aí você tem que preencher com todo cuidado para não gerar um imposto muito alto para a pessoa, para o proprietário ou a empreiteira pagar. Porque dependendo do que informar lá na DCTF, nossa, é dinheiro, muito dinheiro. Fala, Fábio. Aqui no manual da CNO... Aqui no manual da CNO, Cadastro Nacional de Obras, né, ele fala o seguinte: estão obrigados à inscrição no CNO as obras de construção civil, sendo responsável pelo seu cadastramento, 2 pontos. Inciso 1, o proprietário do imóvel, dono da obra ou o incorporador da construção civil, pessoa física ou jurídica, inclusive o representante de nome coletivo. Inciso 2, a pessoa jurídica, construtora, quando contratada para execução de obra por empreitada total. Inciso 3, a sociedade líder do consórcio, no caso de contrato para execução de obra de construção civil, mediante a empreitada total, celebrada em nome das empresas consorciadas. E último, inciso 4, o consórcio, no caso de contrato para execução de obra de construção civil, mediante a empreitada total, celebrada em seu nome. No caso que a colega falou, aí seria a pessoa jurídica construtora, quando contratada para execução de obra por empreitada total, que é o inciso 2. Fábio, mesmo que seja esse contrato bonitinho, tudo lá, eu sou responsável por tudo. E se ele descumpre, ele não paga o empregado, certo? Ele é responsável por tudo. Quem vai responder é o dono da obra ou não? Conforme o que eu acabei de falar, cada caso é um caso. Isso, cada caso é um caso. É o proprietário do imóvel. Meu entendimento, é sempre solidário, o dono da obra é solidário com tudo. Nas entrelinhas, acaba sendo, né? Abraão, fala. Everaldo, aí você tem razão, porque na questão de obra de construção civil, você tem 2 contratos. Contrato por obra global, aí a construtora assume tudo, registro de funcionário e tudo. E o contrato por administração. O contrato por administração tem que ser registrado os funcionários no proprietário da obra. Entendeu? Então, são 2 contratos que são bem elaborados e bem distintos. Para evitar problema, o que eu faço? A última parcela
coloque isso em contrato, só será pago mediante a construtora apresentar todas as certidões, certo? Para poder liberar a última parcela. Certidão da Prefeitura, da Previdência, do Estado, da Receita Federal. Exato. Se ela não apresentar certidões, você não faz o pagamento, você reserva o direito de cumprir as obrigações que ela não teve, né, mediante a retenção da última parcela. Agora, isso tem que rezar em contrato, né? Tranquilo. Outra coisa, Verão, só para lembrar, a resolução que trata daquele negócio do COAF lá, do valor de 100 mil lá, é a resolução 1530 de 2017. Rosemary, fala. Resolução. Oi? Pode falar, Fábio. É a resolução CFC 1530 de 2017, artigo 6º. Eu vi a legislação lá. Essa questão da construção aí que eu estava comentando, assim, eu já trabalhei com consultora. Então, essa parte, quando é consultora, a gente até entende das responsabilidades dela. Porque o que aconteceu? Foi uma pessoa jurídica que me procurou perguntando como podia fazer para poder reduzir esse custo dela. Por isso que eu estou perguntando. Nesse caso da pessoa física, eu, como contadora, eu posso falar assim, não, você pode me contratar e eu posso cuidar disso para você. Você vai registrar os funcionários, no seu nome e tudo, a gente vai recolher e vai fazer. Ou se ele tem que se virar para lá. Não, você se vira, você arruma uma consultora. Não, é o cara que você mandar construir que tem que se virar. É mais ou menos nesse sentido, entende? Se eu, como contadora, por exemplo, a pessoa chegou em mim, olha, eu vou construir, como é que eu faço? Eu sei que tem como mudar, diminuir, porque hoje você paga caríssimo o INSS numa construção, né? Se ela for ali acima de 70 metros quadrados, que é obrigatório, que não é isento. Eu posso estar fazendo isso? Não, aí é o seguinte, o proprietário da obra, se ele quiser correr o risco de não registrar os funcionários, que é um risco muito elevado, que a construção civil está passiva de muito acidente, então não é aconselhável. Mas se ele não quiser registrar ninguém, não recolher nada, chega no final da obra, ele vai lá na Receita Federal e pede para fazer o cálculo por metro quadrado e recolhe a Previdência Social pelo metro quadrado. Normalmente, dessa forma, fica mais barato. Mas ele tem que assumir o risco de acidente trabalhista, né? Então, é complicado. Porque, assim, eu estava lendo que até a questão das notas fiscais, não ela toda, mas tem um percentual que eu não sei, mas as notas de pré-moldados, elas também servem para poder abater nesse INSS da construção. Né? Você comentou que às vezes fica mais barato quando você vai lá e calcula pelo metro quadrado. Porque, assim, o que eu estou vendo é que, independente, a Receita Federal ela vai calcular o imposto lá sobre o metro quadrado. Quanto mais vai aumentando, você tem o percentual lá, até tantos metros é tantos reais, depois de tantos metros é tantos reais, e tem essas tudo esses trem. Independente de qualquer coisa, a Receita Federal vai calcular sobre isso. Mas se na hora terminou a obra, aí o cara lá, o dono da casa, por exemplo, vai lá e não, vou verbar a casa. Aí ele vai e mostra lá as retenções que ele teve de MEI, de funcionário e tudo. Não. Né? Então, deu lá 20 mil, por exemplo, de INSS. Aí o dono da obra apresenta lá 10 mil que ele recolheu de INSS, mais esses pré-moldados, esse percentual do pré-moldado. A Receita Federal vai diminuir dos 20 mil e pagar só os 10 mil. O cálculo que a Receita Federal vai fazer, independente se tem esse crédito ou não, ele é o mesmo, ou não? Não, toda prestação, toda nota fiscal de prestação de serviço que você apresentar será deduzida. Não só lá na Receita Federal, mas na hora de você tirar o habitus com relação ao cálculo do o Imposto sobre Serviço da Prefeitura. Você apresentando as notas fiscais de serviço, isso aí será deduzido de qualquer cálculo, entendeu? Mas você precisa ter a nota, tudo direitinho. Se não tiver, aí não consegue, não. Tanto da Previdência Social, Receita Federal, como lá na Prefeitura, na hora de você tirar o habitus. Entendeu? Se você não apresentar as notas, aí vai cobrar, a Prefeitura vai te cobrar o ISS da obra integral, né?
Pois é, mas o cálculo, ele é feito da mesma maneira, independente de ter retenção ou não. Agora, você falou uma coisa e me surgiu uma dúvida, porque eu tinha lido principalmente as notas de pré-moldados e as retenções de INSS que podiam ser descontado. Não, todas as notas de prestação de serviço, inclusive a nota de concreto. A nota de concreto vem material e serviço. Então, você apresenta as notas quando você compra o concreto pronto dessas empresas, indústria de concreto, lá vem separado material e serviço, porque é o serviço do transporte. Esse serviço a prefeitura e a Previdência considera e desconta. Ah, entendi. Então, é toda a nota fiscal de serviço da obra, tem que estar o nome completo, CPF, endereço, tudo certo, para poder ter confiabilidade para a prefeitura e a INSS entrar no cálculo, né? Só para me entender aqui, toda nota fiscal de serviço que tem na sua discriminação essa questão do percentual de mão de obra, de serviço e material. Não, toda nota, seja de material e serviço, ou seja só de serviço, toda nota. Se você pegar a nota de um eletricista, serve. Se você pegar a nota de um encanador, serve, entendeu? Então, toda nota de serviço entra no cálculo lá para abater tanto do ISS como da Previdência Social. Alguém mais quer perguntar? Veraldo? Master, aumenta, coloca o volume, está sem volume. Ela está falando, está sem volume. Veraldo? Pode falar. Rosemarie, só toma cuidado com a questão da retenção dos 11%. Não é bem assim qualquer nota que vai ter retenção, tá? Você tem que contextualizar a operação. Primeiro, saber qual que é o regime tributário do prestador, e se tratando de pessoa jurídica, tá? Vai influenciar. Eu tenho que saber o que é obra de construção civil, o que é serviço de construção civil, não é a mesma coisa, são coisas distintas. Tenho que saber, por exemplo, se uma empresa optou pela desoneração da folha, você já esquece os 11%, já abandona os 11%. Mão de obra, pouco importa para a legislação, esquece mão de obra. Discriminação na nota fiscal, a legislação traz que é materiais. Se colocar essa informação na nota fiscal é desnecessária, não se faz redução de base de cálculo com base em mão de obra, sim com materiais e equipamentos. Então, você tem que contextualizar a operação. Não é qualquer nota que tem retenção de 11%. Se for uma pessoa jurídica, o abatimento ele vai se dar da seguinte forma. Como o contratante vai informar, caso haja, né, caso a retenção seja devida, o contratante ele vai informar o evento R2010, né, que é a contratação de serviço, vai informar lá a retenção. O contratado, por sua vez, vai informar o R2020 e vai informar esse INSS que ele sofreu. Quando você estiver fazendo a DCTF Web, ela já vai trazer esse crédito da retenção da nota caso haja, e já vai abater, já vai vincular automaticamente no DCTF Web e vai abater no INSS da folha. Tá? Só que isso é um processo operacional. Você tem que se preocupar com o quê? Quando essa retenção ela é devida ou não. E em qual contexto, né? Em qual contexto, porque, veja bem, a Constituição Civil, ela acontece, uma obra de Constituição Civil, ela acontece por medições. Então, um mês tem uma medição, outro mês tem uma medição, terceiro mês tem outra medição, até que aquele projeto ele for finalizado, ele for totalmente executado. E você tem que analisar o contexto, porque você pode ter uma demanda isolada, e essa demanda isolada pode resultar em não retenção do INSS. Você pode ter uma demanda que faz parte de toda a obra, aí já tem outro desdobramento. Então, assim, isso está ligado diretamente com o envio das retenções lá. Vai gastado. Então, você vai ter que tomar muito cuidado para concluir se em determinada operação tem retenção do INSS ou não. E se tiver, você ainda tem que trabalhar as questões de dispensa, de redução da base de cálculo, e por aí vai. Abrão, fala. Então, Everaldo, aí eu tinha que falar, já esclareci, entendeu? O que aconteceu que o volume não está funcionando, Heloísa? Vem aqui para mim, eu estou no grupo. A hora que vocês me ligou, que eu lembrei.
Que hoje é o dia do. Rosa, seu volume tá ligado. Isso, ok. Aparecido, fala. Aparecida, liga seu volume, tá desligado. Liga seu microfone. Aparecida? Meu Deus do céu. Vergonha. Na hora que informar as notas, para apurar o imposto, tem um quadradinho lá que pergunta se você quer utilizar notas fiscais ou não. Porque no momento, se você for utilizar as notas fiscais, aí ela vai deduzir. Vai abater no saldo a pagar lá, de acordo com o que o Leandro falou aí. Se você deixar desmarcado, ele não vai utilizar as notas fiscais. Vai ficar como você fez tudo estimado. Geraldo. Entendeu? Fala. Para a futura prefeita de Caldas Novas aí, ó, o artigo 130 da IN 2110 de 2022, ele fala, na construção civil, sujeitam-se à retenção de que trata o artigo 110, observado o disposto no artigo 131. Aí ele relaciona aqui o que é que vai ter a retenção. A contratação de obras de construção civil mediante empreitada parcial, né? Aí fala aqui, mediante subempreitada, e lá no inciso 3 ele fala prestação de serviços tais como o discriminado no anexo 6, além dos seguintes. Aí o A ele já trata instalação de estrutura de concreto armado pré-moldado. Então, o pré-moldado está no meio aqui. Você vai dar uma lida no 130 aí da IN 2110. Quando a obra também para, vamos supor que está na época de chuva, não vai trabalhar, você pode ir lá e suspender, depois abrir de novo para continuar. Senão você vai estar pagando imposto indevido. Leandro. Quer falar, Leandro? Sim, não, é só para concluir aqui, viu, Rosmeire? O que acontece? Esses artigos 111, 112 da IN 2110 de 2022, se você analisar eles de forma isolada, é insuficiente para você concluir se tem retenção do INSS. Não vai nessa, não, senão você vai cometer falha gravíssima. Para você concluir se tem retenção do INSS, tem todo um contexto. Vai do perfil da natureza jurídica do contratante, vai do regime tributário do contratado, não é bem assim. E fora a questão das medições que eu te falei, vai vir nota com todo tipo de classificação econômica. Então, você tem que identificar, você tem que contextualizar a operação, porque eu posso ter uma classificação econômica lá que não é sujeita à retenção previdenciária, mas que associada a outra classificação passa a ter a mesma tratativa. Então, assim, não analisa os artigos 111 e 112 de forma isolada, que vai te levar a consistências aí na hora de saber se a retenção é indevida ou não do INSS. Ô, Abraão, você está sabendo quanto que custa um metro quadrado de construção? Geraldo, aí você recolhe ao CUB, que é um documento oficial e bastante preciso. Lá, cada tipo de obra eles dão um metro quadrado, né? Entendeu? A média. Isso é divulgado pelo CREA e pelo Sindicato da Construção Civil sobre o custo de cada obra. Agora, depende do tipo de acabamento, se é residencial primeiro, segundo, se é prédio comercial, só de 4 paredes. Eles têm lá toda a discriminação. Entra lá no CUB, você acha tudo lá bem atualizado. Eles atualizam isso aí mensalmente. Agora, lembrando aí, o Leandro falou muito bem aí, é o seguinte, a partir do momento que você faz o cadastro da obra, você tem que obedecer toda a legislação como se fosse uma empresa, né? Se tiver retenção, tem que fazer, se contratou serviço de terceiro, de pessoa física, você tem que fazer essa retenção e recolher. Para isso foi feito o cadastro da pessoa física de obra, né? Ele tem que obedecer toda a legislação tributária como se fosse uma empresa. E informar lá no E-Social e no FD-REINF. Então, assim, em resumo, para uma pessoa física que vai construir, talvez fazer toda essa parte do cadastro não seja tão vantajoso quanto não fazer. Ou ele é obrigado a fazer, sendo vantajoso ou não. Só para mim
Não, esse ele vai fazer a obra, ele tem por obrigação tirar o cadastro dele. Se ele vai terceirizar ou não, é outra história. Mas ele tem que ter o cadastro da obra dele, no cadastro de obras. Até para fazer licença na prefeitura, ele precisa ter esse cadastro. Entendeu? Agora, se ele terceiriza lá para um contrato por empreitada global, certo? Aí a empresa que fez o contrato, que vai assumir a executatura, vai fazer tudo e depois fornecer certidão para ele. Aí ela tira uma certidão dela lá daquela obra, entendeu? Então, mas aí no caso, por exemplo, ok, ela é obrigada a tirar esse registro, tá aí, ok. Mas essa questão dela pagar o contratante lá, a pessoa que ela contratou para fazer a obra, lá na folha, recolher INSS dele, ou dos... isso aí é opcional, ele não é obrigado a fazer isso. E isso nem sempre pode ser vantajoso para ele. Aí é difícil estabelecer se é vantajoso ou não, né? Tem que fazer cálculos, né? Entendeu? Porque se você vai terceirizar, fazer um contrato por empreitada global, o que acontece? A consultora vai cobrar o custo e mais o lucro, né? Entendeu? Então, isso aí, às vezes a pessoa contrata uma consultora porque ela não quer se envolver nessa operacionalidade, contratar funcionário, executar obra, contratar mestre de obra e tudo. Então, ele quer sair fora disso aí, ele contrata uma consultora e pronto. Mas fica bem mais caro, né? Mas quando, igual, por exemplo, a gente comentou aqui, a gente tem a questão da redução das deduções do INSS, redução de base de cálculo, isso aí não diminuiria o custo desse departamento pessoal, como assim dizer? É difícil falar para você disso aí, que cada obra é uma obra, né? E muitas vezes a pessoa não quer envolver, se vai ter um custo maior ou menor, ele não quer se envolver em construção, que é complicado, às vezes não tem nem tempo, né? Agora, saber se vai ficar mais barato, aí o proprietário tem que assumir a construção, ele tem que contratar o pessoal da construção, contratar um mestre de obra, entendeu? Ele vai executar a obra, ele vai administrar a obra, aí fica mais barato para ele, consequentemente, os tributos também, né? Bem, respondido, né, Rosmeir? Eu estou perguntando isso o seguinte, pessoal. A ideia nossa, inclusive o Abrão está aqui, ele pode falar para nós, a ideia nossa é a seguinte, vender o restante da nossa chácara e apurar e fazer a nossa sede aqui na Rua 91, certo? Olha só, eu perguntaria, vocês imaginam aí quanto que ficaria uma construção igual essa aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Aí eu vou procurar aqui. Geraldo, eu vou consultar o CUB e eu vou consultar É esse aqui, ó. Eu vou consultar o CUB e essa obra aí é uma obra de acabamento de primeira, né? Uma obra que tem todas as características de uma obra boa, né? Uma obra de excelência. Então, o clube traz lá quanto que ela custaria para você por metro quadrado. Eu vou pesquisar e te passo para você, tá bom? A ideia nossa é entregar aquela casa ao sindicato, né, para a consultora, e pegar o dinheiro do usufrutuário, que nós queremos vender a chácara lá, porque ninguém interessa mais frequentar clube, né, não interessa mais para a chácara. Pra você ter ideia, a última pessoa que foi lá, que não é usufrutuário, foi no dia 11 de outubro, certo? Então, o sindicato não interessa ficar gastando mais. Então, o usufrutuário deve adquirir ela, né? Eu não sei quanto que vai custar aquilo lá, certo? De 1 milhão, 1 milhão 800 a 2 milhões, né? Aí não fica caro para cada usufrutuário. Aquele que quiser comprar lote, ainda tem um lote lá para vender. Então, vamos supor que vai ficar por 50 mil para cada um, certo? Aí nós
eu vou ficar com o dono de toda a área que hoje fica em quarta-feira e meia, certo? Então, vocês que mexem com engenharia, quanto que ficaria mais ou menos essa obra aqui? Mais ou menos, sim. Acho que uns 300 mil. Que é? 300 mil. Pode vender a chácara por 500 que dá. 300 mil lá? 300 mil não faz nem um quarto. Não, eu tô pensando mais ou menos em 1 milhão e 600 mil, né? O que vocês acham? Ó, tô Tem falando que que tá lá, ter o Abrão aí, o Abrão para fazer, a gente fazer uma medição com base nos dados já atuais. O Abrão vai levantar lá para nós esse cube lá, a medida, né? Bem, ninguém quer falar, né? Então, Leandro, fala. Geraldo, só para informar, está marcado para amanhã, né, dia 20 de dezembro de 2023, às 3 horas, a promulgação da PEC 45 de 2019, né, da reforma tributária. Então, para quem falou que muita água ainda ia passar para debaixo do moinho, você pode ver. As câmaras já aprovaram, amanhã provavelmente vai ser promulgada, e 2024 já começa a regulamentação. Então, está passando do ano. Está correndo mais rápido do que a gente pensava. Lá vai mexer tudo de novo, né? Aí você vai trabalhar com instituição de tributos novos, né? CBS, IBS, IS, né? 2026, você vai trabalhar com 2 tributos ao mesmo tempo, com 2 sistemas tributários, você vai trabalhar com IBS e com ICMS, enquanto o ICMS não foi extinguido. Então, aquela questão, né? A gente diz, não, mas vai demorar demais, muita água vai passar por esse moinho. Vai não. Amanhã já vai ser promulgada, 2024 já vai ser regulamentada por lei complementar. Então, tá bom. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais? Só fazer uma colocação referente à reunião passada, da terça passada. Eu verifiquei na IN 2110/2022 que com aquela questão lá das retenções, se era por responsabilidade solidária. Até puxando a reboque esse assunto que a Rosemary está falando na área de construção civil. Então, o que acontece? Eu até tinha falado à época, na reunião, que essa responsabilidade ela não era solidária, era por substituição. E eu verifiquei, localizei no artigo 50 da IN 2110/2022, ela disciplina o seguinte: o desconto da contribuição social previdenciária e a retenção por parte do responsável pelo recolhimento, aí é o contratante, né? Ele não está falando contribuinte, ele está falando responsável, então é o contratante. Sempre se presumirão feitos oportuna e regularmente, não sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação, permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar de descontar e de reter. Então, trocando em miúdos, o que isso aqui significa? O contratante ele tem que recolher a contribuição previdenciária. Aí o prestador recolheu a guia. Chegou e trouxe aqui, ó, o contratante, está aqui a guia do INSS recolhida. Não exime o contratante de fazer a retenção, ainda que o contratado, o prestador, tenha recolhido a guia. Isso dentro da esfera administrativa. Não tem para onde correr. Vai aparecer um DARF lá no conta corrente, lá no ECAC, para ele fazer o recolhimento. Só que aí é com aquela multa de ofício de 75%, né? Mais correção de juros. E se demandar judicialmente, em 2 casos que eu acompanhei, o que aconteceu? O prestador informou, comprovou que a guia estava paga, porém, o contratante ele foi apenado em recolher pelo menos os juros e a multa. Então, conclusão, a responsabilidade ela não é solidária quando se trata de retenção, ela é por substituição. Ainda que o contratado, o prestador, recolha, o contratante não exime da obrigatoriedade, ele tem que recolher. Então, assim, só para a gente esquecer da mente essa ideia de solidariedade. Aí é responsabilidade por substituição. Tá. Vamos supor, Leandro, que o cara comprovou que recolheu e o outro tem que recolher.
o outro pede a restituição? O prestador? Quem vai pagar é o prestador, né? É o tomador, né? É o contratante obrigado. Contratante. O prestador pode pedir a devolução? Ele pode fazer um processo de restituição, né? E verificar a condução interna do processo administrativo na Receita Federal. Porque eles obrigaram aí o outro reter, ué. Só que eu não vejo que a solicitação do contratado prestador prospere, não. Porque a legislação ela já atribui a responsabilidade pela retenção e recolhimento ao contratante. Eu vejo que ele pode prosperar só na esfera judicial, mas na administrativa, não. Mas o prestador não é solidário? É que eu estou acabando de falar, Everaldo. A responsabilidade não é por solidariedade, é por substituição, é diferente. O contratante ele tem que recolher. Se ficar o bicho come, o contratante ele tem que recolher, ainda que o prestador apareça com a guia paga. Vai aparecer um DAF lá no conta corrente, lá no ECAC, para o contratante. E isso aí é para a gente tirar essa ideia da mente da gente, da solidariedade. Não vou recolher, não, deixa para lá. Não recolha aqui não, que o prestador não é assim não. E não é assim para o INSS, não funciona assim para o imposto de renda, para a retenção do IR, não funciona assim para as contribuições sociais. Então, a gente tira essa ideia de solidariedade. Se eu não recolho aqui, cai para o prestador. Não é assim, não. Fala, Rosemary. Sobre esse assunto aí, eu acho interessante também, porque o contador, ele acaba sendo responsável solidário, porque inclusive nessa questão da COAF, aí fala que quando, por exemplo, as informações do contratante, né, do cliente, eles são considerados informações que o contador deve informar, que a responsabilidade dele não foi feita, não aconteceu alguma coisa, por responsabilidade do contador, ele é responsável também. Eu tive um caso que eu trabalhei no escritório, que tinha aquela questão de empresa de segurança, e tinha que reter o imposto de renda. Na verdade, retia o imposto de renda, só quem era responsável por fazer a DCTF era o cliente que contratava o serviço, e aí, o contador não fez isso. A outra empresa estava fazendo a retenção e tudo, mas o contador não estava informando a DCTF. Num caso desse, quando eu passei para o contador, o que ele falou? Não vamos mexer não, porque senão vai ter problema. Por quê? Porque nesse caso, é responsabilidade do contador também, porque o cliente ele não tem a ideia do que ele tem que fazer, né? Então, esse tanto de declaração, esse tanto de obrigação acessória, isso aí é responsabilidade do contador passar para o prestador, né, que ele precisa fazer, porque senão pode dar responsabilidade solidária com o contador também. Coisa mais a responsabilidade era do tomador lá e acabou, do prestador. Mas você pode responder solidariamente para uma ação que o tomador vai fazer contra você. Mas a receita vai em cima só dos dois. Aliás, vai em cima de quem? Vai em cima somente do... do contratante. Do contratante. Do contratante, viu? Exatamente. Para a receita, você não existe. O contador não existe. Se o contratante achar por bem acionar você judicialmente, aí é um outro processo. Aí é outra coisa. E aí, Everaldo, vem o que a gente está conversando. Por exemplo, as retenções tributárias na fonte está aí. E a movimentação dos profissionais, pelo que a gente está observando, está pouco. Então, assim, quando a gente fala em retenção, é INSS, é imposto de renda, é PIS, COFINS, contribuição social, e ainda tem o ISS correndo por fora. E janeiro de 2024 agora, além do controle já ser em tempo real pela FDRINF, o controle vai ser em tempo real agora na DCTF Web também. Então, assim, eu tenho uma nota fiscal de serviço, seja do ambiente de construção civil, seja de limpeza, seja de instalação e manutenção elétrica. Como que eu vou saber orientar o meu cliente se tem todas as retenções naquela nota, se não tem, se tem dispensa, se a base de cálculo é reduzida, se não é? Então, tem gente pensando assim, a nota fiscal de serviço veio para minha mão, em cima da minha mesa. Eu estou no mês de apuração. Na nota não vê nenhum destaque de nenhuma alíquota, então não preciso enviar nada, não preciso reter nada. Vou mandar bronca. Nem preciso entregar FDRI, porque a nota veio sem destaque. Quando se tratar de imposto retido na fonte, o pagador que é responsável por tudo, né? Exceto a autorretenção, né?
que é propaganda, publicidade, é administradora de cartão de crédito, administrador de convênio via cartão. Essas exceções estão na IN 153 de 86. Certo. Mas o exceto é merrequinha, né? 99% dos casos, a legislação atribui a responsabilidade pela retenção e recolhimento ao contratante. Ou seja, o contratante ele tem que dominar a matéria mais do que o contratado, ou seja, mais do que o prestador. Eu não posso confiar do jeito que a nota vai vir para minha mesa. Eu tenho que saber se é devido ou não a retenção. É isso aí. Alguém mais quer falar? Abrão, fala. Geraldo, eu peço desculpa aí, porque caiu energia aqui, a Equatorial ajudou, né? Começando a chuva aqui, caiu energia, eu fiquei fora do ar. Eu já falei em outra reunião, falo de novo. É muito importante o que o Leandro falou sobre retenção. Nós temos o MAFON. O MAFON, por exemplo, é só imposto de renda. Mas essa questão das retenção, Everaldo, ela é muito complexa, principalmente quem trabalha na área da construção civil. Então, seria assim, salutar que contratasse o Leandro para ele fazer uma aula aí para todo mundo aí só sobre retenção. Ele vai levar um mês aí dando aula para nós. Entendeu? Que é muito complexo. Está sempre com a gente aqui, tá? Não é o Leandro? É verdade, só da construção civil é muito complexo. É ISS, é INSS, é imposto de renda, e cada obra pública é de um jeito, obra particular é de outro, né? Então é muito complexo. Se eu fizesse um material aí, para você ter uma ideia, um material com, acho que com 300 folhas ainda não dá. Não dá para esgotar o assunto. Everaldo, com relação aí à construção da sede, né, é um sonho da diretoria de fazer essa sede, né? Está surgindo essa oportunidade aí, nós estamos apoiando aí, eu, o Carlos, o Vaga, apoiando vocês, orientando nesse sentido, e vamos lutar para que isso aconteça, né, Everaldo? Será uma obra muito importante para a categoria, né? Eu quero ver se eu começo o plebiscito no mês de janeiro, começar em fevereiro, mais ou menos, tá? Já começar. Vamos lutar por isso aí, né, para nós dar uma sede bem legal aí para todos os associados, né? Bem apresentável, né? Que chega muito aconchegante para todos os associados, né, Everaldo? Deus quiser. Parabéns à diretoria por essa iniciativa aí, viu? Falou. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Então é o seguinte, pessoal. Feliz Natal para todos vocês, né? Quem quer fazer uma mensagem qualquer de Natal aí? Quem quer falar? Quer falar, Bruno? Desejar a todos um Feliz Natal, um Ano Novo, né? Que no ano não vai ter uma reunião antes do Ano Novo. Ainda vai ter reunião ainda? Vai, na terça-feira. Então tá bom. Então só um Feliz Natal, sucesso, muita paz, alegria, harmonia entre a família. Que Deus abençoe todos, né? Muita luz, muita bênção de Deus. Fique com Deus e bom Natal a todos. Fala, velho. Que é bom falar nisso aí é o Carlos. Não, deixa o Carlos quieto. Fala, Maria. Natal a gente comemora o nascimento de Cristo, né? E nascimento tem a ver com renovo, né? Com recomeçar. Então, que esse Natal possa recomeçar, que a gente possa corrigir os nossos erros e pensar em recomeçar perdoando, recomeçar acreditando mais em Deus, né? Tendo mais fé. Só a gente não é ninguém. Né? Então, que nesse Natal a gente tenha aí muita fé no coração. É como na missa de sábado, que eu vou na missa sábado, né? O padre falou que todo fim do ano, aí nós vamos fazer um planejamento, o que eu vou fazer no ano que vem, né? Então, faça esse planejamento e gostaria que tudo aquilo que vocês planejarem fosse cumprido, tá? Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Feliz Natal para vocês também, né? Que tenha um Natal realmente, que Cristo possa nascer no coração de cada um e que nós possamos ver, né, essa magnitude do poder de Deus nas nossas vidas e que sejamos realmente humanos, né?
que o Senhor possa estar renascendo e resgatando as nossas famílias, a nossa profissão, e que sejamos profissionais altamente abençoados pelo Senhor, e que a unção dobrada do Espírito Santo esteja com todos vocês, e que nós possamos ter um Natal abençoado, feliz, alegre e em família, que sejamos abençoados em nome de Jesus. Carlos é ministro, viu? Não é, Carlos? A gente tem feito isso com muito zelo. Ele é formado, não, você é formado como que é? Teologia. Teologia, tá? É Exato. teólogo. Teólogo, isso. É isso Então, aí, pessoal, amigo. até na terça-feira que vem, se Deus quiser, né? Valeu, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Feliz Natal.